Tudo bom, gente? Bem-vindos a mais um podcast A Igreja, Política e Eu. Hoje eu vou estar conversando com um cara que é pastor, é advogado, foi durante muito tempo tradutor oficial das Igrejas de Cristo no estado do Tennessee, nos Estados Unidos. E hoje ele é um dos maiores debatedores da TV aqui do estado de Goiás, quando o assunto é conservadorismo e direita. Eu gostaria de receber com muito carinho pessoal do Espírito Santo. Pastor, muito obrigado. Obrigado por nos honrar com a tua presença. Pastor, nós falávamos agora antes de começar a gravar sobre esse esfriamento, vamos dizer assim, dessa geração que a gente tem. Eu acho que isso é a raiz de tudo que nós temos passado, principalmente também e principalmente na área da política. Como é que tu vê essa geração hoje diante desse evangelho líquido, vamos dizer assim, que é um evangelho que ele vai de acordo com a conveniência, ele se amolda muito fácil? Como é que tu encara isso? Na verdade, meu irmão, a situação ela é catastrófica. Esse é o adjetivo que eu vou usar. Essa é uma catástrofe que está ocorrendo. Ela não começou ontem. Ela é um processo histórico em que a igreja ela foi deixando de ter a sua relevância no mundo, infelizmente. E ela foi se aproximando do Estado organizado e se tornou um apêndice desse Estado. E isso hoje, de forma muito grave, reflete na juventude. A juventude também absorveu essa cosmovisão extremamente estatista, em que nós enxergamos o Estado como um provedor de todas as coisas, mais do que o próprio Deus, mais do que o próprio papel que a igreja tem também no mundo, né, um papel secular, que é um papel imprescindível, de sal da terra. E nós fomos afastando dessa cosmovisão realmente cristã e fomos absorvendo esses valores materialistas, esses valores do próprio mundo secular, a partir da ideia do superestado. Isso hoje reflete na juventude. Nós temos jovens nas igrejas hoje, em grande parte, tem exceções, graças a Deus, temos jovens cheios de vida em Cristo, jovens que dão lições nos mais velhos, mas nós temos um grupo grande, né, infelizmente cada vez maior de jovens, completamente frios espiritualmente, afastados dos valores que nós defendemos e trazendo para a igreja os valores contrários ao evangelho, ao cristianismo realmente bíblico. Esses dias um ministro aí importante do Estado se referiu ao cristianismo bíblico como cristianismo do mal. Quer dizer, isso é um absurdo total. E as reações da igreja foram muito tímidas em relação a isso. Bem passivas. Eu não vi nenhuma, inclusive, não percebi nenhuma oficial nesse sentido, combatendo essa declaração. Se teve, que me informe, eu vou ficar muito feliz em saber. Mas ainda assim, muito tímido. Então, quer dizer, a igreja é atacada reiteradas vezes e não reage como deveria. Né? Você não vê um movimento de contestação disso, notas públicas, ou mesmo nas redes sociais, há um esfriamento. Então isso tem sido a postura da igreja nas últimas décadas. Ela é atacada, ela recua e vai se recuando cada vez mais até perder a sua relevância. E agora está sendo atacada diretamente. Nós tivemos os exemplos dos lockdowns, né, ocorridos aqui no Brasil, em outros países, em que igrejas foram frontalmente atacadas. Pastores foram presos por fazer o que eles chamam de service, né, que é o serviço da igreja naqueles países, o que é um absurdo completo. Quer dizer, nas piores tragédias humanas, as igrejas ficaram abertas. Nas guerras, nos bombardeios, né, nas grandes epidemias, até maiores do que essa, e agora por uma questão sanitária, você viola o direito à liberdade religiosa das pessoas, o direito ao trabalho, não é? Agora querem implantar o absurdo de uma espécie de cartão de vacinação digital, passaporte sanitário, quer dizer, isso é uma medida nazista, de país fascista, né? Os judeus viram isso antes da Segunda Guerra Mundial, esse horror, né, ter que mostrar esses documentos de imposto policial para poder se locomover, depois foram isolados nos guetos. Nós vamos sujeitar isso com humanidade. E as igrejas estão passivas. Aliás, ela põe o risco da igreja ser um instrumento na mão do Estado para conferir esses passaportes. Você só vai frequentar a igreja se tiver com um na mão, então você não frequenta. Quer dizer, isso é um absurdo. Cadê essa igreja de Atos, né, que nós tanto pregamos, que ia para as catacumbas, que se tentava vivenciar um cristianismo verdadeiro? Nós nos tornamos, infelizmente, frios, em grande parte, lá que tem exceções, e temos que repensar tudo isso. Isso vai se refletir no jovem. O jovem, ele é muito sincero. Eu ouvi uma vez de uma psicóloga muito interessante. Ela diz assim, quando a criança tem problema, o problema é o adulto, não é a criança. O problema somos nós, os mais velhos.
que de alguma maneira deixamos que os nossos jovens se contaminassem por tudo isso. Eu costumo dizer o seguinte, é muito ilusório nós acharmos que um domingo, 2 horas de domingo na igreja com a criança fazendo desenho da Arca de Noé, na escola dominical, vai protegê-lo de dezenas, centenas de horas na semana, de YouTube, de Netflix, né, de televisão, em que ele vai se contaminar todos os dias por horas e horas. Isso não é o suficiente. Filipes Netos da vida. Filipes Netos, né? Então, se nós não tivermos uma estrutura paralela na igreja que também prepare o jovem para enfrentar isso, a criança, nós vamos ser engolidos por esse sistema. Porque o que a gente vê, na verdade, essa estatização da igreja que tu apontasse, ela, na verdade, ela é reflexo de uma humanização da igreja. Né? Exatamente. Porque o que acontece? O homem, ele cada vez mais, começou talvez de uma maneira relativamente sutil, mas cada vez mais, ele começa a entregar ao homem, né, o lugar de Deus, né? Exatamente. Então é a naturalização do espiritual e muitas vezes a espiritualização do natural que acaba virando uma religiosidade totalmente ilusória. Nós começamos a criar pura religiosidade mesmo, né? E aí a gente afasta a teocentralização, passa a ter um centro totalmente racional, totalmente humano, afasta Deus e cria uma religião totalmente racional para justificar os atos totalmente falhos e, em alguns casos, até antibíblicos. Não, né? Exatamente. Nós já temos movimentos hoje no meio cristão de igrejas que defendem que a igreja se transforme em instituição de caridade, nada mais que isso. Então aquela coisa da grande comissão, de pregar o evangelho a toda criatura, fica de lado, para a igreja se transformar em instituição de caridade. Esse é o objetivo. Só que isso também é ilusório. Quando isso acontecer, a próxima etapa é extinguir a igreja e criar uma religião civil que já está sendo criada em escala global, para que as pessoas tenham outros valores, que são os valores do mundo. Então, por exemplo, ambientalismo radical é um valor dessa nova religião civil. A questão da ideologia de gênero é outro valor da religião civil. E as igrejas estão absorvendo isso no seu escopo, né? Você viu a campanha da Fraternidade da Igreja Católica esse ano, que não é um escárnio aos católicos, aos bons católicos, né? Abraçando todas essas pautas diversitárias, né? Dentro do meio católico, do meio cristão. Isso é um absurdo completo. Nós estamos vendo isso também no movimento protestante, né? Pastores surgindo, defendendo essas ideologias todas, abraçando tudo isso. Mas qual que é o objetivo disso tudo? É diluir o cristianismo verdadeiro nesse caldo cultural, satânico no meu entendimento, criar essa religião civil que vem substituir a religião cristã. Porque não adianta, esse vazio teológico no coração do homem só pode ser preenchido por outra teologia, que não será cristã. Não existe vácuo em nada. Não existe, né? não existe vazio de poder. Então alguém tem que ocupar. E qual que é o processo histórico? A religião influencia a cultura que influencia a política. Esse é o processo. Então eu preciso ter algum elemento de base para influenciar a cultura. E qual está sendo esse elemento atualmente? Essa nova religião civil, que parte dessas pautas da ONU, né, da União Europeia. E baseado muito no ter e pouco no ser. Né? Está certo que às vezes, até acredito que por uma estratégia de engano, num ter a compartilhar, né? A gente disfarça esse ter de boas obras, disfarça esse ter na distribuição de renda, daí já entra até muito próximo do que prega o socialismo. Exatamente. Né? E aí nós deixamos de valorizar o ser, né? Na verdade, a pior maldade é colocar a bondade humana no lugar de Deus. Como Jesus nos ensinou, o homem não é bom. Eu não estou dizendo que não temos que ter espaço para isso. Nós não precisamos do marxismo ou do socialismo para nos ensinar isso. Cristo nos ensinou sobre isso. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E a fé sem obras é morta. Então nós temos que fazer caridade. Aliás, a caridade foi uma construção do cristianismo ao longo de séculos. Muito antes de qualquer pregação socialista. Nós já fazíamos isso. Nós criamos hospitais como cristãos. Criamos as universidades. Defendemos a universalização do ensino muito antes de tudo isso. Isso é mérito do cristianismo. Não precisamos do socialismo para nos ensinar isso não. A gente consegue fazer sem ele. Esse é o equívoco. É trazer essa doutrina demoníaca, né, de um homem que servia a Satanás abertamente, discípulo de Moses Rez, inclusive, que era um satanista conhecido na Alemanha. Declarado, fazia poemas satânicos. Essa ideologia maligna está servindo de base para modificar o próprio cristianismo. Com a ideia de justiça social, sempre com um envoltório muito bonito, um pacote muito bonito e um veneno lá dentro, envenenar as veias, né, desse cristianismo bíblico. E nós temos que dar combate a isso. É o que está faltando esse combate. Nós nos acomodamos, a questão da pandemia piorou tudo,
porque agora as pessoas estão mais amedrontadas ainda, mais presas dentro de casa, mais isoladas, então não se reúnem para dar combate a isso, ficam trabalhando muito sozinhas, né? Afastadas umas das outras. Isso é conveniente para que isso vá avançando. Essa agenda satânica, vamos chamar assim, anticristã, nos últimos meses, o que se esperava em 10 anos conquistar em relação a essa religião civil totalitária que está se construindo, se conseguiu em poucos meses, graças à pandemia como um agente catalisador. Eu não estou dizendo que a doença não é séria, ela é séria sim, é grave, né? Um plano sanitário sério, mas nada justifica ele ser usado para destruir as bases civilizacionais do Ocidente. E o cristianismo é fundamental, o cristianismo é o grande combustível dessa civilização que nós temos. Uma coisa que eu tenho percebido também é que a igreja se furtou, vamos dizer assim, de uma oportunidade de transformar aquele velho ditado, diz assim, pegar esse limão e fazer uma limonada. Porque nós poderíamos muito bem nos voltarmos para a nossa célula primária da igreja, que é a nossa família, né? Mas o que eu tenho percebido? Que as famílias estão tão fragilizadas com toda essa humanização que o convívio virou um problema em vez de virar uma oportunidade de bênção. Em vez de virar uma oportunidade de convívio mais próximo dos filhos, de educação por princípios dos filhos de uma maneira mais íntima, mais intensa, o que a igreja, também novamente falando de uma maneira muito genérica, né? Mas o que a maioria fez? Se criou problemas de relacionamento, intensificou os problemas de relacionamento familiar, tanto que os índices de divórcio, inclusive entre cristãos, disparou avassaladoramente. A gente tem visto pais que estão virando verdadeiros carrascos dos seus filhos pelo excesso de convívio. Obviamente que o atrito ele gera, né, o convívio gera atrito e o atrito gera um pule o outro, né? Só que em vez disso virar bênção, está virando uma guerra dentro das casas, e a igreja não está se atentando que isso, na verdade, é um reflexo de toda uma questão histórica, né? Sim, perfeitamente. Só para deixar bem claro, né, essa crise, é claro que a gente pode tirar lições positivas, né, de qualquer crise. O fato de a gente estar convivendo mais com os filhos é uma bênção, mas ao mesmo tempo não apaga os problemas que já existiam com certeza. E outra coisa, é uma crise que também é usada para fazer um processo de destruição econômica. Isso é muito claro. Quer dizer, você vê certas medidas de governo como esses lockdowns, né, que são absurdos, são assim, não tem nenhum sentido. Você tem vários estudos condenando essas medidas. São medidas que até agravam o problema. Você só manda a pessoa adoecer em casa e ficar sem dinheiro. É só isso que você está fazendo. A empresa é o lugar mais seguro para o trabalhador. Você pode seguir os protocolos com mais segurança do que em casa. A pessoa trabalhando não está pensando em viajar e se aglomerar em algum lugar, quer trabalhar. E na empresa há um controle maior. Então era o contrário. Você tinha que expandir os horários de atendimento do setor de serviço e comércio, você tinha que incentivar as pessoas a trabalhar, para evitar que elas ficassem no ócio, né? E como se diz no velho ditado, mente ociosa sem Satanás. E até agravando a pandemia. Então é uma mensagem totalmente imbecil, que não se justifica sob nenhum aspecto. Agora, essa enfermidade ela veio para fazer essa engenharia social e a destruição econômica. O que está acontecendo? Os pequenos negócios estão sendo destruídos. Nós tínhamos, até antes da crise, da pandemia, nós tínhamos 24 milhões de pequenos negócios no Brasil, micro e pequenos negócios. Caiu para 12, perdemos 10 milhões, mais de 10 milhões de pequenos negócios. E no lugar estão vindo grandes corporações, incluindo setores inteiros da economia, funcionando reféns de poucas empresas, de grandes empresas. Então isso tem um método, né? E isso não é discutido, porque agora também é dogmático, né? Você não pode discutir nada em relação à pandemia, não pode criticar a vacina, não pode criticar lockdown, não pode criticar a destruição econômica, senão você é negacionista, você é contra a ciência. Mas que ciência? Esse cientificismo travestido de ciência não é dogmática, ciência tem que ser questionada o tempo todo, faz parte do avanço científico questionamento. Mas não, agora quer se impor uma ditadura de um lado só, de um enviesamento só, e não se permite nem sequer a discussão científica dos temas. Nós chegamos nesse estágio. E a igreja, nesse processo, não compreende nada, nenhum desses fenômenos, não se interessa em investigar isso, fica mantendo a mesma liturgia que tem há 200 anos. Eu não sou contra isso, acho que é uma tradição que tem que ser preservada, mas ela tem que ter um espaço dentro dela para discutir esses temas, seja por conferências, seminários, né, workshops, inclusive com os jovens. Nós temos que partir para algo nesse sentido, mas isso não é feito, porque dá trabalho, porque alguns acham que você está secularizando a igreja, é o contrário. Eu estou protegendo a igreja da sua secularização. Tem que trazer pessoas que entendem o assunto para debater isso. Agora isso não é feito. Nós insistimos nas mesmas estratégias, né?
que se faz há 200, 300 anos, num mundo que foi mudado completamente, que virou do avesso. Vou citar só um exemplo rápido. A Suprema Corte Americana, nos anos 60 até os anos 80, tomou 3 decisões catastróficas dos Estados Unidos, que estão se refletindo hoje. Tá aí o Partido Democrata, que é uma espécie de partido comunista norte-americano, que dominou o país, engoliu as instituições e está dando as cartas. Um monte de projetos absurdos, né? Colocando o mundo numa situação de estabilidade terrível, inclusive o Oriente Médio, por conta de políticas deletérias. A Suprema Corte Americana, nos anos 60 aos anos 80, teve decisões terríveis. A primeira, ela proibiu a Bíblia nas escolas americanas, que é um absurdo completo. Estado laico, não sei se é Estado ateu, o Estado laico ele tem que reconhecer que é uma tradição cristã que construiu a sociedade, tem que respeitar isso. Então, esse argumento da laicidade não justifica você destruir o cristianismo na sociedade ou o Estado não reconhecer isso como valor. O Estado tem que reconhecer como valor, porque foi o cristianismo que construiu a sociedade. Então, com base nesse princípio, retirou-se a Bíblia das escolas. Depois proibiu-se que você citasse os 10 mandamentos nas escolas. Proibiu-se. E por fim, proibiu-se a oração nas escolas americanas. Por qualquer meio que fosse. Então, quer dizer, qual foi o resultado? Uma geração de jovens contestadores, isso no mundo inteiro, se refletiu no mundo inteiro essas decisões. Uma geração de jovens contestadores, semi-analfabetos, que são apenas demônios contestadores em grande parte. Essa é a verdade. O C.S. Lewis ele tem uma frase que diz o seguinte: uma educação sem base cristã só serve para formar demônios mais inteligentes. E nós estamos há décadas formando demônios mais inteligentes. Está aí o resultado, eles nos engoliram completamente. Hoje são cientistas, né, que defendem lockdown, cientistas que defendem que não se pega a doença precocemente. São os deputados, os senadores, os governantes que nós temos, que também passaram a se contaminar por esse processo. E o que a igreja fez? Ao invés de influenciar, se encolheu, manteve a sua linha em tese espiritual, sem abrir espaço para enxergar os outros fenômenos em volta dela. E lutar, e pelejar. Ela parou de lutar. Deixou de ser protestante. Deixou de ser protestante, ela parou de lutar simplesmente. E entregou aos políticos, né, que muitas vezes visitam as igrejas, nem tem compromisso com aquela religião, com aquela cosmovisão, mas visitam, são laureados, são tratados como reis, e depois, numa situação como essa, mandam fechar as igrejas. O meu pastor ele tem uma frase muito interessante que eu repito com uma certa frequência, que ele diz assim, ó: durante tanto tempo a igreja disse que política era coisa do diabo, que agora está dando que ele acabou acreditando e agora está dando um trabalho danado para tomar de volta para nossas mãos, né? Pois é, exatamente. Agora uma coisa assim, só voltando um pouquinho a um dado que tu trouxesse da questão econômica. Essa semana saiu um relatório da Brasel, não sei se tu viu, com a estimativa de bares e restaurantes que trabalham aquilo que fecharam no Brasil. 40% dos restaurantes que trabalham aquilo fecharam no Brasil. Não, você inviabilizou o negócio. Totalmente, né? Você inviabilizou, você fechou o escritório, você fechou o trânsito das pessoas. Uma coisa muito séria nós temos que dizer a respeito disso. Primeiro, questão entrando com ações coletivas contra os governos. Contra os governos. Eu os parabenizo por isso, não pode deixar isso barato. O que se fez foi muito grave, de uma imensa irresponsabilidade. E só agravou o problema da Covid, essa que é a verdade. Você prender as pessoas em casa, sem dinheiro, imundo, deprimidas, vai torná-las mais frágeis a receber a doença. E para piorar, o Estado não quer tratar as pessoas precocemente. Por uma questão meramente ideológica. Isso é um absurdo completo. Não existe na história da medicina um consenso em que você não trata a pessoa no início da doença. Ah, porque não tem remédio. Tem remédio. Vários são estudados, tem um monte de estudos, tem que tentar. Eu não posso deixar a pessoa agravar, esperar depois o hospital inflamado para tentar tratá-la. Isso é uma sentença de morte. E aí a gente já entra também numa CPI completamente circense, né? Porque não tem outra palavra que defina aquela CPI, que tem um único objetivo, que é destruir o governo federal. Não tem outra questão. Não, e a gente destrói a CPI com um argumento. O mundo começou a vacinar as pessoas em dezembro, meados de dezembro, final de dezembro. O Brasil começou a vacinar em janeiro. A diferença é de poucas semanas. Um país que não fabrica vacina. Nós temos se vai comparar o delay do Brasil é de 14 dias, né? De exatas 2 semanas. Mas é um absurdo. Agora a gente vai dizer que isso é a culpa O mundo foi vacinar em dezembro as pessoas, quer dizer, isso é uma inconsequência. Outra coisa, essas vacinas têm efeitos colaterais. Essas vacinas são experimentais. A aprovação foi de emergência. O governo agiu corretamente ano passado em respeito à questão da farmacovigilância, dos efeitos da vacina, porque o povo brasileiro não é cobaia, e esperar que a vida se manifestasse a respeito. E outra coisa, essas empresas vieram com contratos draconianos.
no mundo inteiro, não é? Porque foi criada essa loucura, né? Esse mantra, lockdown, vacina. Ninguém discute a necessidade de criar medicamentos para tratar a fase 1 da doença, que deveria ser prioridade, porque mesmo pessoas vacinadas adoecem dela. Então, quer dizer, isso é um absurdo. O Guilherme Fiuza, essa semana, estava fazendo uma publicação, inclusive, que ele fez uma publicação se declarando que o YouTube bloqueou um vídeo dele antes mesmo de ser publicado, né, de ir a público, porque o vídeo falava sobre os possíveis efeitos colaterais da vacina. Exatamente. Ou seja, é um mecanismo que nós estamos vivendo de defesa de uma pseudo-verdade, né? Não vou dizer que é uma mentira, não sou negacionista em relação à vacina, mas não podemos dizer que é uma verdade absoluta de que isso vai dar certo, isso é insano, né? E todo mundo está nesse ritmo. Não, como tu mesmo falaste, se tu te opor a pelo menos a questionar, ou melhor, se tu te propuser a pelo menos questionar, não, é negacionista, tu quer matar todo mundo, a culpa é tua. Eu vou te falar algumas coisas aqui, eu não sei se vai sobreviver ao YouTube, mas eu vou te falar assim mesmo, depois você publica em outros lugares, provavelmente existem outras plataformas também. Graças a Deus. Mas vamos lá. Vamos fazer uma análise muito simples, bem objetiva. Um vírus que de repente surge, que aliás já está sendo previsto há vários anos. O Bill Gates tem uma entrevista de 6 anos atrás que fala desse vírus. A Nova York, em 2019, em outubro, fez um ensaio na cidade prevendo uma pandemia semelhante a essa. Muito estranho, parece uma coisa planejada. Mas vamos lá. Surge um vírus de uma ditadura comunista brutal, desumana, que é a ditadura chinesa, de um laboratório que é usado para gerar armas biológicas. Esse vírus, a China, ao descobrir o vírus, entre aspas, ela fecha o país internamente e permite que os chineses viajem o mundo inteiro. Foi o que aconteceu. Pode falar que foi sem querer, que foi assim, não sei. Mas isso aconteceu, fecharam o país. Mas é fato. É fato, liberaram as pessoas viajar. Contaminou o resto do mundo. Inclusive a Itália sofreu demais, tem muita presença chinesa hoje na Itália. Mas muito bem. Aí, de repente, é um vírus que mata mais homens que mulheres. Parece um vírus militar, né? Um vírus que mata os idosos. Você quebra a transmissão geracional do conhecimento. Você destrói um país fazendo isso. Um vírus que muta com uma extrema facilidade, né? Gerando dificuldade até de fazer as vacinas. Um vírus que percorre a população em todas as faixas etárias. Mas graças a Deus nossas crianças ficam mais salvaguardadas, porque por um milagre divino são mais protegidas em relação a esse vírus. Os adolescentes também, graças a Deus. Mas focado muito no homem e nos idosos. E um vírus que cai como uma luva para se implantar uma nova ordem mundial totalitária, que aliás o Great Reset, que o Fórum Mundial tanto defende e já falou que o vírus é uma oportunidade para isso, em que você vai começar a restringir a liberdade de locomoção das pessoas, o fluxo de pessoas pelo mundo, protegendo a mãe Gaia, que a teosofia tanto defende, que é a base do que a ONU hoje defende espiritualmente, que é a teosofia da Madame Blavatsky. Estudem quem é a Madame Blavatsky, a história dela, satanista inclusive, luciferiana. Quer dizer, tudo casando, integrado, tudo corpo de forma coordenada. Se a gente for trazendo para o ambiente político, eles fizeram o registro da patente da vacina em 15 dias e casualmente a maioria dos cientistas envolvidos com o laboratório de Wuhan morreram, né? Exatamente. Por casualidade, os né? que denunciaram inicialmente o problema. Quer dizer, a China conhece no mínimo desde novembro de 2019. O mundo foi saber disso em janeiro, praticamente, de 2020. Acho que depois, até fevereiro. Quando esse vazio de informações. Já tinha as informações em dezembro. E ninguém, me chama de accountability, né? Cadê a accountability em relação à China? Não vai responder por isso. Não. O Senado americano está fazendo uma... Os republicanos. Os republicanos. Hoje, não dá para generalizar. São uma minoria dentro do Senado. Mas os republicanos estão numa varredura profunda. Sim, sim. Até porque saíram os e-mails do Anthony Fauci, que ninguém comenta aqui no Brasil, com várias denúncias. Uso de máscara, por exemplo. Aliás, é uma coisa que tem que ser dita. Eu acho que a máscara tem que ser usada por adultos. Eu sou totalmente contra menores de 18 anos usar máscara. Acho um absurdo completo. E usar em ambientes fechados, se for o caso de houver aglomeração, em ambiente hospitalar, até entendo. Agora, na rua, fazendo esporte, em áreas abertas, a máscara tem que ter um uso mais restrito. O que o Anthony Fauci fala nos e-mails dele? Ele diz que usar máscara é inócuo. Até porque o vírus passa pela trama. Ou vai todo mundo usar o tempo todo N95, que custa uma grana. Vamos ficar todo dia usando isso, descartando isso todo dia, quem é que tem dinheiro para isso? Então, quer dizer, são coisas irracionais que foram impostas, né,
para as pessoas, para controle social mesmo, não é saúde, é controle de engenharia social. Só que as pessoas estão tão amedrontadas, estão tão assustadas, que se der veneno elas vão tomar para fugir da doença. Eu vejo pessoas instruídas, até do meio judiciário, testemunhei isso esses dias, que tomaram a vacina, tiveram reações estranhíssimas, preocupantes, e continuam defendendo que tem que tomar mesmo, que não tem que questionar nada não. Como não tem que questionar? A partir do instante que o Estado pode me inocular algo que eu não autorizei ser inoculado, contra a minha vontade, eu perdi tudo. Você perdeu todos os seus direitos, você é um escravo do Estado. Eu sou as pessoas não vacinaram, vacine quem achar que tem que vacinar, mas tem as informações para tomar a sua decisão. E não impor isso sem questionar nada, isso não existe, isso não é democracia. A nossa Constituição não foi revogada. Agora, quem deveria defender a Constituição está mais assustado que a gente. E está sujeitando a tudo também, sem questionar. Bom, aí dentro de tudo isso que a gente está falando, aí tem, aí a gente vê eu não vou te dizer passividade, mas eu vou te dizer assim, a apatia da igreja. Porque passividade eu acho que seria um outro caso. Mas muito apática diante de tudo isso. O que fazer? Nós vamos ter que pegar os poucos homens que ainda sobraram, que são líderes religiosos, né? E juntar forças com eles e partir para cima. Brigar mesmo, denunciar esses absurdos. Tem um pastor canadense, me fugiu o nome dele, que é um sujeito, aliás é da África do Sul, mas mora no Canadá, fez até um vídeo famoso que viralizou, ele expulsando os fiscais, se não me engano, de Quebec, da igreja, chamando eles de Gestapo, nazistas, pondo eles para fora da igreja. Achei fantástico. Esse homem foi preso, porque fez um culto no domingo que não podia fazer, que é um absurdo, e voltou de novo para a rua para brigar de novo, depois de solto. Quer dizer, essa coragem, e ela não é nossa, ela tem que vir do Espírito de Deus. Nós temos que nos encher dessa coragem e ir contra essas medidas absurdas, esses abusos. Não é? Tentar orientar os nossos fiéis da melhor maneira possível, trazer pessoas que conheçam o assunto, que tenham uma visão diferente dessa visão do sistema, para você tomar suas decisões. As pessoas não podem tomar decisões porque não sabem o que está acontecendo. Porque elas são bombardeadas 24 horas com uma informação totalmente enviesada que só tem um lado. E isso nós temos que romper com isso. A igreja ela tem um papel, a igreja tem militância, porque ela evangeliza, ela tem espaço físico, ela tem estrutura. Tem igreja com 3 estúdios aqui em Goiânia. Se quiser fazer um trabalho, faz. Mas o que os governos fazem? Como se fez lá em São Paulo, para não citar outros exemplos, falando de São Paulo, podia falar de outros lugares, fala de São Paulo. Injetou dezenas de milhões de reais em rádios, inclusive rádios evangélicas, com propaganda estatal. Tanto porque criar uma dependência econômica. Sim, você cala as vozes discordantes. Então, se um dia você quiser trazer uma pessoa como eu, como você, para falar na rádio evangélica, desses assuntos, você vai ser tolhido. Porque vão pensar, não, eu vou perder meu contrato com o Estado se eu trouxer esse cara aqui, esse pastor aqui. Não posso trazê-lo. É uma mordaça econômica. Uma mordaça econômica. Então, quer dizer, usam todos os meios que a verdade não pode ser dita. E eu volto a dizer, essas vacinas gênicas que estão chegando ao Brasil, não estou dizendo para não tomá-las, mas nós temos que ter o direito de saber todas as informações sobre elas. Divulga, inclusive, quais são os efeitos colaterais, quais são os que eu estou correndo de tomar. Será que convém dar para o menor de 18 anos, que eu já sou totalmente contra, já que o risco para ele agravar a doença é muito pequeno, a vacina ser um risco maior. Nós já temos casos na Europa, né, mais de 10 mil casos de miocardite, inflamação do miocárdio, por conta dessa vacina em jovens, em crianças. Nos Estados Unidos também isso tem sido relatado. Nos Estados Unidos tem um sistema chamado VAERS, e nesse sistema as notificações são pontuadas, né, todos os dias, são mais de 5 mil já, envolvendo crianças e jovens com esse problema de saúde cardíaca, que é sério, é grave, mata. Então, quer dizer, as pessoas têm que saber disso. Porque o dia que chegar em posição para se vacinar menor de 18 anos, eu não vou aceitar. Meu filho não vai vacinar. Já tem a Universidade Americana exigindo de escolas, essa certificação de vacinação, que é um absurdo. São vacinas experimentais. Nunca se combateu uma pandemia com essas vacinas. É a primeira vez. A pandemia segue um ciclo de imunidade de rebanho. Não que eu estou dizendo para deixar a doença avançar sem controle, não é isso. Mas vamos tratar do precocemente também. Vamos vacinar com consciência, dando ciência às pessoas dos efeitos. Agora, fazer o que estão fazendo, dando as pessoas dessa maneira tão autoritária, e ficam. E assim, é um negócio tão doentio, tão maligno. Quer dizer, eu tiro o pão da pessoa, o trabalho dela, não deixo ela trabalhar, não deixo ela abrir o comércio, não deixo ela viajar, não deixo ela fazer nada. Aí eu imponho a vacina. Mas mesmo com vacina, os vacinados continuam com as mesmas restrições, até obrigado a usar máscara. Que lógica é essa? Que sentido tem isso? Até
Biden, que é um baita esquerdista nos Estados Unidos, que sustenta o esquerdismo americano hoje, já disse que quem é vacinado não tem que usar máscara, não tem que fazer distanciamento. Disse lá nos Estados Unidos agora. Quer dizer, que lógica é essa no Brasil, desses governos insanos? Você vê a cidade do interior de São Paulo, acho que foi Araraquara, a pessoa não pode ir ao supermercado fazer uma compra, tem que agendar e pedir por telefone. É ridículo. O supermercado não está podendo atender, é tanta gente. É inviável operacionalmente. Então, gente passando fome, tendo dinheiro no bolso, não consegue comprar um mantimento. Quer dizer, que loucura é essa? Nós nos sujeitamos às igrejas caladas. Eu não vi nenhum de Araraquara para se levantar contra isso. Cadê os pastores? Tem rede social, cadê? Denunciando esses absurdos. Quem sempre defendeu a liberdade foram os protestantes, que traz isso como valor de democracia, né? Quem estrutura a democracia americana são os nossos valores protestantes. Cadê esses valores agora? Todo mundo acuado, caladinho, de cabeça baixa, e o Estado anda injetando dinheiro no sistema de comunicação dentro das próprias igrejas, para manter as pessoas caladas. Uma coisa que tu falou, cadê a igreja, cadê os pastores e tal, nós nos conhecemos através dos movimentos de rua. Sim. Né? Nós somos os protestantes. Exatamente. Eu tenho visto assim por exemplo, eu sou de 1977. Uhum. Então, final de 77. Eu me lembro de uma maneira, eu já era criança crescida, eu me lembro das diretas já. Sim. Eu me lembro, eu ainda não era politicamente validado, vamos dizer assim, não tinha título ainda, mas eu me lembro do Fora Collor. Eu lembro que na minha época eu já estava, acho, na segunda parte do primeiro grau. Eu lembro de ir pra rua com amigos mais velhos e tal. E em todos esses movimentos a igreja era muito presente, principalmente a gente via a igreja católica também muito envolvida. Alguns padres eram referência desses movimentos e tal. Hoje eu já não vejo mais isso. Eu acho que hoje nós dois somos exceção. Tanto é que nós temos um compromisso de orar pela cidade de Goiânia todas as sextas-feiras à noite. Nós temos uma dificuldade de juntar um grupo mais expressivo. Tu não acha que essa alienação que a igreja tem sofrido, e isso eu acho que é de antes da pandemia, essa zona de conforto que a igreja entrou, não deve ser chacoalhada também na membresia? Às vezes eu penso que a gente coloca muito a culpa nas lideranças, mas eu acho que às vezes a gente cutucar o irmão do lado e dizer para ele, né? Me incomoda tanto isso, Cristóvão. Um dos fatores que, na minha opinião, motivou essa apatia da igreja em relação a essas questões é a chamada doutrina da prosperidade. Quer dizer, as igrejas abraçaram essa doutrina, que não é uma doutrina ideológica, mas é uma doutrina conveniente, porque ela prega a ideia de que se você fizer um sacrifício, se você cumprir até a sua obrigação, Deus vai te abençoar com bênçãos materiais, bênçãos financeiras. Eu não sou contra isso, mas isso não pode ser o cerne da igreja. Não pode ser objetivo. Não pode ser objetivo, porque no dia que faltar, como faltou agora, desde o ano passado, você vê grandes pessoas próximas que quebraram, completamente destruíram suas vidas econômicas, mesmo estando na igreja, mesmo estando cumprindo esses rituais todos. Isso aconteceu, né? Aí a culpa é de Deus. A culpa é de Deus, não é da doutrina imbecil que foi pregada. Então esse foco nisso também gera apatia, porque fica muito no material, né? Muito no material, no ritualístico. Por exemplo, você citou esse evento nosso às sextas-feiras, às 20 horas. Todos estão convidados, inclusive. Todas as sextas, às 20 horas. Sempre 2 ou 3 pessoas, nós estamos lá, né? Eu estou lá sempre. Talvez por algum momento eu não consiga ir, mas eu tenho ido com muita frequência. Não quebrei nenhuma vez até agora, graças a Deus. Mas nós temos que ter a consciência do quê? Do mundo espiritual. Nós temos que entender que nosso tesouro não está aqui. Nós temos que ter essa consciência. Mas enquanto estivermos aqui, o meu papel é orar, interceder e agir. Não só ficar dentro de casa com uma velhinha acuada, com uma expressão, tricotando e orando. Não, o meu papel como homem saudável é ir para a rua e enfrentar isso. Por exemplo, escatologicamente, vamos falar um pouquinho de teologia. A pregação da palavra nos ensina que os apóstolos acreditavam que eles voltariam naquele momento. Passado alguns anos, 100 anos, eles voltariam. Eles acreditavam nisso e viviam para isso, como se fosse voltar no dia seguinte. Estavam errados? Não. Tem que ver como se fosse voltar amanhã mesmo. Mas ao mesmo tempo, enquanto ele não volta, eu tenho que lutar como se ele não fosse voltar. Por exemplo, os cristãos expulsaram os mouros muçulmanos da Europa.
Se não tivessem feito, a Europa teria sido islamizada. Durante 1000 anos, quase 1000 anos, eles lutaram para expulsar os mouros da Europa e reconquistar a Europa. E permitiram o avanço do cristianismo pelo mundo a partir daí. Isso foi imprescindível, foi uma onda de 1000 anos. E eles tinham uma consciência que eles voltariam talvez no mês seguinte ou no dia seguinte. Resultado mas hoje entrega passivamente. É outra história, né? Eles continuaram lutando. Então, ainda que Jesus volte amanhã, nós temos que continuar lutando. Mesmo. Porque agora, nós somos. Esse pessoal já morreu. Agora é a nossa vez de fazer a mesma luta deles. A liberdade está sempre sob risco. Porque ela do ponto de vista estatal, ela é antinatural. O Estado quer dominar o tempo todo. Aí vem ideologias totalitárias, nazismo, socialismo, comunismo, para reforçar isso. Mas o Estado quer sempre dominar e restringir as liberdades. Nosso papel é resistir a isso o tempo todo. Se nós não fizermos, nós seremos dominados e destruídos. Para sempre. O que está se construindo no mundo em matéria de sistema de tecnologia, muito avançado inclusive, político, sanitário, é uma completa destruição da liberdade humana. Nós vamos ter meia dúzia de bilionários curtindo praia, curtindo viagens, curtindo os lugares naturais, e o resto sustentando esses caras, escravos dentro das cidades. Isso está sendo construído diante dos nossos olhos. Agora, como cristãos... A Matrix total. É, total. Não, é pior que a Matrix, porque a Matrix ainda fingia que estava comendo alguma coisa legal, viajando. Nem isso. Você vai virar uma mão de obra escrava, preso num apartamento de 10 metros quadrados, para servir a uma elite arrogante e presunçosa, que vai te entregar algumas migalhas para você viver. É isso que está sendo construído. Agora, quem é que vai reinar nesse mundo que está sendo construído? Nós sabemos quem. Para quem o trono está sendo preparado? Nós sabemos para quem. Quer dizer, tudo que foi pregado pelos apóstolos, pelos profetas nos últimos 3, 4, 5 mil anos está se cumprindo agora. Esse é o princípio das dores. E a palavra de Deus fala o quê? Que é dor de parto. É princípio, mas dói demais. É a pior dor de toda a dor de parto. Por isso está doendo tanto. Não é ainda o pior que está por vir. Eu creio no arrebatamento. Mas é dor de parto. E dói. Agora, porque está previsto, está profetizado, eu não vou reagir como cristão, não vou lutar? Claro que eu vou. É o meu papel. A minha esposa, esses dias nós estamos conversando, ela falou algo que eu achei fantástico. Se nós pegarmos escatologicamente falando, nós estamos guerreando uma guerra perdida. Sim. A diferença que vai, vamos dizer assim, o que vai separar o homem do menino é a maneira como vamos perder essa guerra. Exatamente. Outra coisa, os cristãos que lutaram 1000 anos com os muçulmanos, inclusive foram derrotados, depois conseguiram milagrosamente recompor a Europa novamente. Né? Esse milagre que ocorreu. Eles mesmo acreditavam que o mundo estava perdido. Mas eles não desistiram de lutar e reconquistar a Europa. Isso permitiu que o cristianismo se espalhasse pelo mundo. Então tem um propósito ainda essa luta, né? Mesmo que a gente sabe que isso no final, seja que tempo for, vai se consumar. Mas o meu papel é pregar o evangelho. Para pregar o evangelho verdadeiro eu preciso lutar contra essas forças, senão eu não consigo pregar esse evangelho. Tem um autor que eu gosto muito, chama Wim Malgo, não sei se você conhece, sim, da Chamada da Meia-Noite, é um alemão. E ele escreve só sobre escatologia, escreveu, né, hoje já falecido, praticamente só sobre escatologia. E ele previa isso, né? Ele na interpretação dele, ele falava: o que vai definir os homens de Deus é a maneira como eles vão morrer, na verdade. Exatamente. Porque a derrota é certa, e até para que se cumpra tudo que a Bíblia diz. Derrota momentânea, porque no final a vitória de Cristo. A derrota natural, né? Vamos dizer assim. No final a vitória de Cristo. Mas o momento que nós estamos vivendo, ele exige que nós nos levantemos como corpo, né? Exatamente. Porque hoje eu acho que ainda está assim, ó, a igreja está assim, de vez em quando levanta um dedo, né? Levanta outro dedo, mas como corpo, falta muito ainda para o nosso despertar. Exatamente. E eu acho que é esse que tem me provocado a desenvolver o conteúdo da Igreja Política e eu, é isso, é mostrar para as pessoas que nós temos sim que nos ativarmos como indivíduos e multiplicarmos essa ativação. E eu vou dar uma solução prática para tudo isso. Não sei se vão nos ouvir, mas eu vou dar uma sugestão prática. Nós, como eu disse mais cedo, nós temos estruturas prontas. Nós temos pessoas que evangelizam, pessoas acostumadas com essa militância do evangelismo. Nós temos estruturas físicas nas igrejas, temos estúdios, temos rádios, enquanto isso não nos foi tirado. Temos que criar algo paralelo que já foi dominado. Nós não temos mais acesso à grande mídia, foi tomada, as universidades, foi tomada. Temos que criar estruturas paralelas. Sejam novas universidades, né, com valores conservadores cristãos, sejam rádios fazendo programas constantes a respeito disso. Nós temos que criar mão de obra que só vai surgir se as estruturas forem disponibilizadas para isso. Agora tem que ter coragem de fazer isso, assumir riscos, enfrentamentos. Né? Quantos estão dispostos a fazê-lo?
Agora, isso é imprescindível para você ter uma chance de uma resistência digna. É imprescindível. E não é feito. Não é feito. Ao contrário, nós vemos emissoras aí importantes, ligadas a igrejas que se dizem protestantes, evangélicas, servindo de chapa branca para governo. Não, aqui em Goiânia que se diga. E defendendo a causa do governo o tempo todo. Quer dizer, você tinha emissoras que mostravam contra a propaganda. Emissoras que tinham aqueles quadros, né, reclame aqui, que o povo reclamava do prefeito, do governador, não sei o quê. Esses quadros apareceram. É só câmera de rua, crime, acabou esses assuntos. E defendendo as pautas do governo. Esses dias eu vi um apresentador famoso aqui pegando a câmera e filmando as pessoas no clube, que era um absurdo. Ué, mas está liberado estar no clube, por que é absurdo? Então agora a regra é as pessoas não mais se divertirem, não mais buscarem sair com suas famílias para descansar na natureza. Está proibido. E ele agora vai ser o juiz disso. Essa imprensa vendida para o Estado é que vai ser a denunciante disso tudo. E cadê o outro lado se levantando? Isso de uma emissora ligada a uma igreja. E cadê o outro lado se levantando? Não, peraí. A liberdade das pessoas, os direitos individuais, deixaram de existir? Por causa de pandemia, por causa de medida sanitária? E esses conselhos que estão aí julgando tudo isso, esses COIs, né, que são compostos de gente do Estado, burocratas, tecnocratas, definindo o que tem que abrir, o que não tem, como é que é isso? Ninguém vai contestar isso? Então eu vejo as pessoas se subordinando demais, a igreja igualmente, e com estrutura. E ao invés de pegar a estrutura e usar para fazer justiça, e resistir ao príncipe desse século, que é mandamento, resistir ao príncipe desse século, ela pega a estrutura e entrega na mão do Estado para servir a ele. É isso que está acontecendo. E ainda sustenta. Né? E ainda sustenta. Então, quer dizer, isso é um absurdo completo. Isso é suicídio. Ou eles acham que isso não vai se voltar depois contra a própria igreja, como se voltou durante a pandemia, que elas foram fechadas. Fechadas. Essa frase tem me guiado muito, sabe? Hoje eu não milito para impor as minhas ideias, mas para garantir o meu direito de viver de acordo com elas. Perfeitamente. Porque se nós não entendermos isso, bom, até porque a imposição, nós temos sofrido imposições, nunca foi objetivo dos conservadores impor nada, né? Mas sempre defender, né? Preservar o que é bom. Exatamente. Esse é o objetivo. Quer viver de acordo com a minha verdade? Ótimo, seja bem-vindo. Não quer? É o direito do indivíduo, sim, né? Só que isso está sendo cada vez mais castrado. E as igrejas, irmão, cometem um erro muito grave. Elas acham que pagando um pedágio para o Estado ou para o sistema, elas vão sobreviver. Esse é um grande erro. No dia que o Estado tiver o controle de tudo, inclusive a parte da ideologia totalitária, como é o socialismo, o comunismo, ele virá com toda a força contra as igrejas, mesmo aquelas que colaboraram. O fim de todo traidor colaboracionista é a morte pela mão do Estado. Isso é histórico. Então isso é uma grande ilusão. No final o Estado virá e tomará tudo e destruirá todos, inclusive as igrejas. Essa é a verdade. E nós defendemos o quê? Um Estado que sirva a sociedade. Qual é o mal que há nisso? Onde é que está o fascismo nisso? O fascismo é o contrário disso, é o que nós estamos vivendo. Isso é fascismo. Essas medidas que estão sendo adotadas no combate à pandemia, essas são fascistas. Nós estamos indo contra. Mas a igreja, ao invés de deixar isso claro e comprar essa luta, ela se entrega ao Estado, Deus. Né? Que cristianismo é que nós estamos vivendo, então, como igrejas, oficialmente falando? Como nós falamos lá e voltamos lá no início do nosso assunto, sim, que é a naturalização do espiritual, né? Sim. A gente começa a inverter os papéis de uma maneira totalmente absurda. O que é pé vira cabeça, o que é cabeça vira pé. Né? Eu transformo a igreja em espécie de clube social. Totalmente. Eu vou ali domingo fazer meu culto, eu vou ali... Não há mais confronto, não há mais tratamento, não há mais... Até porque o politicamente correto impede que você confronte. Você não pode discriminar nada, e discriminar é importante, você tem que discriminar o que está certo do que está errado, isso faz parte da mente humana, é uma loucura. Eles estão quebrando até a mente coletiva das pessoas, destruindo essa mente coletiva. Então, quer dizer, você não pode confrontar porque não é politicamente correto confrontar. Então, tudo é aceitável. Isso vai criar uma igreja também passiva, pessoas passivas, inclusive da igreja. Porque elas não saem da igreja para o mundo, elas vêm do mundo para a igreja, com todas as influências. A igreja tem que ter um papel de fazer um contraponto. Vamos fazer um contraponto disso aqui, vamos conversar, vamos discutir, vamos aprofundar certos temas. Mas não quer fazer. Por N pretextos, como eu disse no início, porque é secular, porque não convém, não é o nosso papel, mas é o nosso papel. Nós queremos sobreviver. Eu estou sendo muito categórico. Quem está pagando esse pedágio para o sistema, não se iluda, ele vai se voltar contra você mais tarde. Já está se voltando. A igreja da cidade,
o pastor Carlito Paes tem tido um trabalho, na minha visão, pelo menos assim, muito importante na conscientização da organização da estrutura da igreja. E uma das coisas que esses dias eles estavam falando é que, por exemplo, uma coisa é batizar uma pessoa, isso qualquer um pode ser batizado, eu não estou aqui para... Aí não é papel da igreja julgar a condição de cada um. João Batista estava lá na beira do rio, quer ser batizado e entra, ele não perguntou qual a tua opção sexual, qual é... Exatamente. Ok, primeiro porque crer e ser batizado, ok, tu crê, quer ser batizado, vem e te batiza, ok. Outra coisa é tu transformar essa pessoa num membro, né, criar um hall de membros da igreja. Este hall de membros, ele sim, ele tem que estar de acordo com aquele estatuto da igreja, para que essa pessoa possa, e aí essa pessoa sim, ela pode ser cobrada, pode ser pressionada para que ande dentro daquela linha, e uma vez que não, vai ser excluída, não faz mais parte. Você me lembrou uma coisa simples, os nossos opositores, os nossos adversários são barulhentos, nós não. Às vezes o cristão está trabalhando num ambiente de trabalho qualquer e ele se cala por medo daqueles barulhentos que são anticristãos. Ele não reage, ele não tenta fazer algo a respeito, ele se cala, uma espécie de agente secreto. Fica o tempo todo secreto. 007 de só que sempre, né? Não tem aquela ousadia do 007, fica calado. Isso acontece muito. Quer dizer, essa ideia de você trazer essa passividade para a igreja, esse pacifismo falso, o cristianismo não é pacifista. Jesus falou, eu vim trazer a espada, eu vim jogar pai contra filho. Não é pacifismo isso. Não estou dizendo que a gente tem que ser beligerante, buscar briga, não é isso. Mas quando eu vejo que meu valor é violado, eu tenho que gritar alto. Falar, pera, eu não aceito isso. Os apóstolos eram isso. Chegavam numa cidade, eram proibidos de pregar e pregavam com mais intensidade ainda e pagavam um preço por isso. É isso, e essa coragem nós temos que buscar em Deus. Isso é transcendente. Nós não temos isso natural, nós temos que buscar. E pagar o preço. Porque nos vai ser cobrado. Vai ser cobrado todos nós, como eu estou sendo, eles estão sendo cobrados. Faz parte pagar esse preço. Não existe cristianismo sem açoite. Não tem jeito. Você tem que ser açoitado. Faz parte. Senão você está no caminho errado. Só tem 2 tipos de cristãos que Deus não vai vomitar da sua boca, porque não são mornos. Só tem 2. O herói e o mártir. O resto é morno. Vai ser vomitado por Deus. Essa é a verdade, está nos evangelhos, está na palavra de Deus. Você será vomitado. As pessoas acham que isso que a gente faz, bom, para alguns é loucura, mas ok, esses que pensam que é loucura, não estou para debater com eles. Mas as pessoas pensam, tu vê, o teu podcast é o 3º de uma série que eu espero em Deus que seja de muitos, mas as pessoas já questionam, assim, mas por quê? Mas para quê? Dá dinheiro, a gente paga para fazer isso aqui. Isso aqui é tempo que se gasta, é equipamento que se investe, são amigos que a gente envolve que também. Leopoldo Cazu, valeu. Obrigado pelo teu tempo comigo aqui sempre. Manda um abraço para o André. Andrezão, pastor André, meu irmão valeu. querido. São pessoas que a gente envolve que estão também aqui se doando com um único objetivo, o de propagar verdades. Sim. Isso tem custo para nós. É tempo que eu estou longe dos meus filhos, é tempo que eu sou autônomo, é tempo que eu estou deixando de produzir para levar o sustento para minha casa. Gente, que doce ilusão de quem pensa que o YouTube dá dinheiro. Que dá dinheiro pra gente não, o cara ficou rico. Quem fica rico é falando as asneiras que os progressistas querem ouvir, né? Que isso dá audiência. O nosso conteúdo ele não só dá baixa audiência, como ainda gera polêmica e porrada. Exatamente. Né? Mas é o preço que a gente se propôs a pagar. Se propôs a pagar, levar a verdade. Dia 1º de maio nós estávamos lá na Praça Cívica, vestido verde e amarelo, embaixo da torreira de sol, tomando insolação naquele dia, mas estava lá feliz, porque eu quero que meus filhos olhem para mim e saibam assim, se hoje eu estou colhendo algo ainda de liberdade, meu pai lutou por isso. Exatamente, você tocou num ponto muito importante, irmão, que é a questão do ponto de inflexão. Nós vimos a grande nação americana sucumbir, né? Infelizmente na eleição do ano passado, muito suspeito sobre vários aspectos, não vou entrar no mérito disso agora, sucumbiu. Fez uma instituição como os Estados Unidos, né, com sua Suprema Corte, com seus tribunais, toda a estrutura que tem, muito melhor que a nossa, sucumbiu.
Então, quer dizer, o Brasil ele tem a última chance, ano que vem, de ser um ponto de inflexão de resistência no mundo. Muita coisa vai passar, infelizmente. Por melhor, mais boa vontade que o presidente tem e outros têm, não dá para resistir a tudo, tem coisa que vai ter que passar. Mas só de ter uma pessoa ali que com a consciência do que está acontecendo e tentando de alguma maneira resistir a esse mal todo, já vai nos ajudar muito. Pior é colocar alguém que já vai abraçar tudo isso com unhas e dentes, como que está lá agora está abraçando o Biden. Então, quer dizer, é um ponto assim, é o momento mais importante do nosso tempo de vida. Isso vai definir nossa condição de seres livres e escravos. Isso não é conversa de crente, de militante. Porque, na verdade, as forças que estão controlando esse processo estão acima da discussão ideológica. Totalmente. Elas se consideram uma outra civilização, que consideram a nossa civilização inferior. Então elas usam, inclusive, esse conflito de direita e esquerda para nos manipular e vir por cima e impor a sua agenda, que é o que eles estão fazendo. Estão usando a doença para isso. Então, quer dizer, nós temos que gritar mais alto que nós estamos gritando. Falo das igrejas. Muitas estão se acomodando, se acovardando, se escondendo, se encolhendo, até fechando. Outras estão aderindo a tudo isso. Então, o remanescente verdadeiro, os 7.000 profetas que não dobraram o joelho a Baal, vão gritar mais alto. E estão gritando baixo ainda. Nacionalmente falando, tu falou aí sobre o pleito do ano que vem, nacionalmente falando, nós estamos num momento até bem interessante, que é a volta do Brasil para o Conselho de Segurança da ONU, né? Se nós não entendermos que isso, na verdade, o Brasil hoje ele é um ponto de desequilíbrio nessa balança esquerdista, nós hoje temos obrigação de fazer diferença. O resultado que nós temos entregue globalmente falando, hoje ele é diferenciado. Por mais que a esquerda se negue a essa verdade, nós hoje temos influência sim, e é resultado do governo que nós estamos vivendo hoje, né? E hoje e aí reforça ainda mais a nossa responsabilidade como cristãos, ser apoio para essas pautas, porque senão as consequências não vão ser só nacionais, mas como vão ser ainda mais globais. Né? Por exemplo, o Brasil alimenta hoje, usando uma fração do seu território, 1,5 bilhão de pessoas no mundo. Facilmente. Então, se você já está alimentando, então se você de alguma maneira desarticula isso por uma questão ideológica, que é possível acontecer como ocorreu na Argentina e os países dominados pela mentalidade revolucionária e socialista, você pode criar uma crise global de alimentos, com certeza, por exemplo. Então, quer dizer, você já está havendo uma dificuldade, porque a China está montando estoques gigantescos, está comprando tudo, elevando o preço dessas commodities no mundo inteiro. Você imagina se houver uma desarticulação do agronegócio, que responde por 25% do PIB, por algum motivo ideológico, começar a invadir as fazendas, prender os fazendeiros. O que a gente já está visto, já tem visto no norte. Já está acontecendo. Então, quer dizer, você imagina isso desarticulado, o impacto de alimento para o mundo. Então, isso é muito sério, é muito grave. Então, quer dizer, o Brasil realmente é a bola da vez, é um país imprescindível para a nova ordem mundial. E nós vamos ter que, de alguma maneira, resistir a tudo isso. E eu preciso ter uma pessoa ali que tenha essa consciência, não só lá no executivo, mas no legislativo, senadores, deputados, serem eleitos, que tenha essa consciência. Porque o que eu percebo na classe política, de um modo geral, é uma desinformação muito grande. Primeiro, uma arrogância imensa. Quer dizer, as poucas vezes que eu vi gente nossa sentando com eles para conversar, fomos tratados com maior desrespeito e como loucos, lunáticos, que é um grande erro. Então, a classe ignorante, né, semi-analfabeta nesses assuntos, acha que vive só do jogo rasteiro da política local, e não enxerga o papel que tem a cumprir nesse processo. Então, são as pessoas que têm essa consciência, formação mínima, que entendem o jogo geopolítico, a importância de se lutar por esses valores, a importância do cristianismo. Você pode ser ateu, mas você tem que reconhecer que o cristianismo é uma mola de resistência a essa invasão desse materialismo doentio, maoísta, né, brutal, que está vindo sobre nós. E só que vocês formam, as pessoas precisam chegar ao poder de alguma maneira, né, ocupar cargos no legislativo, no próprio judiciário, no executivo. Eu tenho que ter essa consciência. E eu preciso criar mecanismos para formar essas pessoas. Né? Porque se for de universidade nunca vai acontecer. Então eu tenho que ter institutos que estão surgindo, tem um Borborema, estão surgindo algumas coisas novas. Mas são poucos, você precisa ampliar isso. No meio protestante, criar esses mecanismos também de formação. Temos que partir, mas precisamos do apoio. Precisamos do apoio dos empresários, que ainda dormem. Precisamos do apoio das igrejas, que também dormem. Né? Para construir essas coisas. Hoje envolve dinheiro, envolve investimento, esforço.
Tem que haver. Eu vi um caso... Mão de obra qualificada. Lógico. Eu vi um caso aqui em Goiânia muito interessante. Vou citar também o nome do santo. Um líder religioso foi para cima da nova ordem mundial. Sofreu um constrangimento do YouTube, o canal dele foi retirado. Ele recuou. Esse é o erro. Você não pode recuar. Você tem que continuar avançando. Eu falei aqui, você tem outras plataformas. Vamos buscar outros caminhos. Agora, ficar inerte ou achar que isso não vai nos atingir, vamos pensar no arrebatamento, vamos pensar na segunda vinda, mas vamos também lutar, pessoal. Com certeza. Ué, eu não sei quanto tempo isso vai levar. O meu papel é resistir como os nossos antepassados resistiram. Quem disse que o avanço do islamismo na Europa não foi devastador para o cristianismo naquela época? Foram quase 1000 anos de guerra e muito sangue derramado para poder depois pregar o evangelho pelo mundo. Foi um obstáculo para isso. E a gente vê que o ciclo volta, né? Exatamente. Porque hoje a Europa está dominada pelo islamismo, as igrejas protestantes totalmente apáticas, frias, templos gigantescos, vazios, né? Nós tivemos igreja em Londres durante um tempo. Nós víamos igrejas sendo transformadas em galerias, transformadas em boates, transformadas em bares, em pubs, enfim, porque não há membresia. Exatamente. Entendeu? E o islamismo e as mesquitas pipocando a cada esquina. Tu anda hoje dentro nas ruas de Londres, o que tu mais vê são burcas, né? Passividade, recuo na hora da guerra. E esse é o grande erro, né? É o politicamente correto também, sim, né? Essa religião civil que está se construindo, que envolve o politicamente correto, ela tem um papel devastador na masculinidade. E essa coisa da força do homem, ela é muito importante na religião. Quer dizer, essa virilidade do homem, né? Essa força. É por isso que a autoridade é masculina. Porque você precisa disso para poder avançar uma religião, avançar um fundamentalismo, chama assim no bom sentido, de fundamento, de base. Você precisa avançar isso. Quando você destrói um fundamentalista, tem que substituir por outro. Aí vem uma religião como a muçulmana, que é a mesma desde o século VII, ela não mudou nada. Ela é a mesma, extremamente fundamentalista. Fundamentalista masculina, e ela conquista os corações das pessoas, conquista o jovem. Tanto é que nós tivemos vários recrutados para o Estado Islâmico vindos da Europa, né? Pessoas caucasianas, né? Indo lutar contra o seu próprio país, lá no Estado, a favor do Estado Islâmico. Por quê? Porque ela consegue essa coisa da geleia, né, que nós estamos vivendo, esse conformismo, esse relativismo, essa falta de espiritualidade, vem ao arrebatador, como é o islamismo, atrai esses jovens, né, e os engole. Sem contar o trabalho de recrutamento que eles fazem. O Estado Islâmico, por exemplo, recrutava pessoas até pelos videogames na internet, em jogos online. E tinha jogos específicos para trabalhar a mente do jovem e trazê-lo para o Estado Islâmico. Então, quer dizer, os nossos adversários estão anos-luz em estratégia diante de nós. Em organização. Em tudo. E nós estamos aqui ainda ensinando o menininho a desenhar a Arca de Noé na escola dominical. Sou contra fazer isso? Não. Mas se ficar só nisso, nós não temos chance nenhuma. E cada vez também eles têm uma estratégia que é as famílias muito numerosas, né? Nós cada vez com famílias com 1, 2 filhos, em nome de uma segurança econômica, daí isso também já é um reflexo daquela naturalização que nós falamos agora há pouco do espiritual, ou seja, eu prezo muito mais ter um filho bem formado do que ter uma família multiplicadora de valores cristãos, né? Então, em nome da boa formação do meu filho, eu tenho 1 filho, no máximo 2 filhos. Esses dias um amigo meu contou que a esposa estava grávida do 3º filho, um amigo que estava perto, está louco? 3 filhos, gente, pelo amor de Deus. Tem que incentivar. Tem que incentivar. Deve incentivar. Exatamente. Então, assim, a gente, já em compensação, as famílias islâmicas, 7, 8, 9 filhos, né? Então, a conquista territorial deles acontece também por uma questão de multiplicação. Você tocou num ponto muito interessante, irmão, que é o seguinte. Tem um documentário, quem quiser assistir, espero que não tenha retirado ainda das plataformas, chamado Inverno Demográfico. Recomendo que todos assistam. Ao contrário do que se prega, na verdade nós temos um decréscimo populacional. Essa tese que justifica essas medidas absurdas, né, de restrição de movimentos, ver o homem como câncer do planeta, está multiplicando, isso é uma grande balela. Os estudos, inclusive pessoas que não são cristãs, que são até globalistas, mas são honestas, estão provando que, na verdade, existe um decréscimo populacional que está se desenvolvendo.
você vai ter um pequeno pico, mas a partir de 2050 vai ter uma queda tão grande que no final do século XXI teremos a mesma população que nós temos hoje. É o que está acontecendo. Mas por que isso está acontecendo? E eles falam isso nessa tese. O fato das pessoas estarem se urbanizando e absorvendo os valores mundanos e abrindo mão das suas religiões faz com que elas só foquem a sua vida individual. Não tem mais constituir família e ter filhos. Porque agora elas têm outras demandas, que são as demandas urbanas. Então o processo de urbanização da humanidade, que é flagrante e crescente, está afastando as pessoas da religião primitiva, do valor dos seus ancestrais, criando novos valores que são incompatíveis com a natalidade. Então o que está ocorrendo em vários países desenvolvidos, ou mesmo na América Latina, você vê um decréscimo populacional no número de filhos por casal. Você precisa de 2 crianças por casal para manter uma cultura. Hoje, a taxa está em torno de 1,8 no Brasil, em alguns países da Europa em 1,2. Isso inviabiliza aquela civilização com o passar do tempo. E vai tendo um decréscimo populacional, traz problemas previdenciários, porque eu alargo o topo da pirâmide etária e diminuo a base da pirâmide, com menos crianças. Isso é um desastre. Até o mundo muçulmano está sendo influenciado por isso. Então, na verdade, nós estamos vendo um decréscimo populacional nas próximas décadas que vai levar a esse inverno demográfico. Tu não acha que isso é resultado do egocentrismo? E da ruptura com o cristianismo. Exato, né? Porque a minha é a visão não geracional, né? Nós temos uma visão totalmente imediatista do meu prazer. Sim. Eu não estou preocupado em perpetuar isso, em trazer... Não, é o meu prazer. Sim. Se o meu prazer... para que eu possa criar o meu prazer, eu preciso de mais recursos financeiros e um filho é um gasto, sim, eu abro mão do filho. Exatamente. E isso é interessante você tocar nesse ponto no seguinte aspecto. Por que enquanto zonas rurais que ainda sobrevivem no mundo, você tem uma frequência maior de filhos por casal? Mão de obra. Porque é mão de obra para cuidar da fazenda, cuidar da terra e ainda sustentar a casa. Então, quer dizer, essa mudança do eixo rural para o eixo urbano gerou também essa secularização dos valores. E a igreja se enfraqueceu nesse processo. A igreja era muito mais forte nessas comunidades rurais do que é hoje nas cidades. Isso é um fato. E isso influenciou também esse inverno demográfico que eu fiz referência. Isso está acontecendo, isso é muito grave. A China agora, depois de ter matado as suas criancinhas meninas na década de 70 e 80, abandonando-as para morrer nos abrigos, né? Uma coisa horrorosa que o Partido Comunista fez, que foi pegar as crianças nascidas meninas na época da lei do filho único e mandá-las para a morte nesses lugares, abandonar, morreram de fome na lição, jogadas nos campos, né, como objeto. Tá aí o resultado. Precisa agora de matrizes, de mulheres que gerem filhos, não tem em idade fértil, está perdendo população também, pode ter uma crise demográfica daqui a algum tempo gravíssima. E agora está correndo atrás do prejuízo, tentando incentivar as pessoas a terem um 3º filho. Então, quer dizer, isso é sério. Quer dizer, foi um crime contra a humanidade que foi cometido pela China, o Partido Comunista Chinês naquela época, e agora está cobrando o preço dele. Uma conta, o pecado é a morte. Está aí o resultado. Então, na verdade, esse processo cultural, socialista, progressista, diversitário, nós estamos defendendo esse multiculturalismo, ele é deletério, ele é suicida, e está levando a humanidade a se auto-extinguir nas próximas décadas. Ou pelo menos ter um impacto demográfico imenso e deletério, preocupante. Porque como é que você vai fazer com um mundo que só tenha velhos para cuidar da economia, para gerar riqueza? Sim, quem vai gerar renda? Não tem jeito, você precisa de crianças. Então a criança hoje, ela é uma benção e tem que ser bem cuidada e bem tratada. Então essas medidas antinatalistas que são adotadas no mundo hoje, inclusive o aborto, são deletérias e estão comprometendo o futuro da humanidade. Agora, como existe uma mentalidade ambientalista, radical e também socialista, de que o homem é um câncer, né, que existe um nutriente na terra, que tem que diminuir, que é um absurdo, estou provando para você que isso não é verdade, você cria uma mentalidade, uma cultura de morte, que é autodestrutiva, que está surtindo seus efeitos agora. É doido. Gente, nosso tempo estourou, nós temos nos proposto a ficar na casa aí de 1 hora de conversa, conseguimos alcançar esse tempo aqui rapidamente. O Cristóvão é uma enciclopédia ambulante. Só obrigado pelo teu tempo, fico muito honrado. Eu quero te convidar a gente rapidamente repetir a dose aqui para a gente falar sobre outras pautas. Hoje a gente falou muito sobre uma visão mais espiritual, mas o Cristóvão tem uma visão política que é invejável. Conversar com ele sempre enche a gente. Eu tenho tido a honra disso. E espero que em breve a gente possa repetir, meu irmão. Meu irmão, obrigado. Obrigado. O convite muito honra. Foi minha. Espero que em breve a gente repita. Com a graça de Deus. Semana que vem a gente está de volta com mais A Igreja, a Política e eu. Um abraço para vocês.